Vai, fala alguma coisa pra eu ver se vai ser barulho. Meus amados, estou aqui mais uma vez para a gente fazer pesquisa bíblica. Então convido os amantes que gostam de ler a Bíblia. Então, nós estamos juntos aí com mais um estudo. Fizemos o primeiro, livro de Mateus, onde, pelo menos para mim, ou para alguns tem ficado claro, que ali Jesus condena qualquer tipo de título para nós. Em Mateus 23, a ninguém na terra chamei pastor, bispo, reverendo, guru, pai santo, mestre, seja qual for o título. Jesus disse que ali todos nós somos irmãos, tudo bem? Está lá no primeiro estudo, primeira parte. Vamos passar agora para a segunda parte, tá bom? E eu quero me apresentar, meu nome é Paulo Barbosa de Souza. Eu fiz e faço também ainda um ritmo mais lento por causa da idade, né? E a obra de evangelista, né? Também trabalhei por vários anos no Centro de Pesquisa Religiosa, lá em Teresópolis, onde nós pesquisávamos várias religiões, várias seitas, né? Então tenho aí uma experiênciazinha, tá bom? Lá chama, desculpe, CPR. Hoje a gente vai continuar com um assunto que eu falei aqui no primeiro vídeo, que é um assunto espinhoso, que é perigoso, que desagrada muito, né? Principalmente a liderança, né? Porque vai mexer com o seu conforto, né? Sua zona de conforto. Mas a gente paga o preço, né? Então vamos continuar falando de pastor, tudo bem? Quando eu falo que um tema assim perigoso, um tema espinhoso, é um tema assim pouco discutido, né? Que as pessoas aceitam, né? Assim, com muita facilidade, sem questionar, né? Mas quando nós vamos para a Bíblia, a gente vê alguns conflitos nesse ensino. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu falo que é perigoso, que tem dois problemas sérios. Perigoso por quê? Pastor pode mandar matar. Chega a esse ponto. Ou que não mata, ele acaba com a sua reputação. Eu tenho experiência própria. Eu vou contar um caso aqui. Eu conheci um pastor, conheço a questão viva ainda, muito influente, uma grande autoridade eclesiástica no meio batista, né? E conheço um irmão que ele foi pedido a morte dele, certo? É um amigo meu, certo? Ele dá até esse testemunho, até aí nas redes sociais. E a pessoa que foi encarregada de matá-lo, vendo o testemunho dele, desistiu de tal tarefa. E ainda mais, ele se converteu pelo testemunho que é muito. Então, eles iam matar uma pessoa do bem, muito querido, um cristão aplicado, né? Então, o testemunho de Simão, ele se converteu. Então, eu estou dando um exemplo, dentre vários que eu posso citar. Grande igreja que já espancou outro pastor porque não quis ser obediente, também tem essa experiência. Então, por isso eu estou dizendo que é um assunto meio espinhoso. Mas é claro que existem exceções. Mas exceções muito pequenas. É como você procurar uma agulha no fundo do palheiro. Tem exceções? Sim. E outra observação. Pastor não ler Bíblia. O pastor consulta a Bíblia para montar os seus sermões, fazer aplicar aquilo que lê, certo? E para no confronto, usar para debate, né? Mas não estuda a Bíblia com afinco para se aplicar na sua vida.
Eu estou dizendo isso que dos meus 40 anos de cristão, eu só conheci 2 pastores que liam a Bíblia. 2, certo? Que estudavam a Bíblia. Agora você vê, por exemplo, nem em seminário estuda a Bíblia. Seminário tem eu tive mais de quase 40 matérias. Estuda livro referente à Bíblia. Falando da Bíblia, não estuda a Bíblia. Então estudar a Bíblia é uma coisa difícil, para começar, né? É só para quem ama mesmo a palavra de Deus, para quem ama Deus. É muito sério. Bom, eu também quero avisar de antemão que eu não tenho a pretensão de acabar com o ministério pastoral, com a igreja, porque isso são coisas que estão previstas na Bíblia. Então, longe de mim essa pretensão. Nem imagina uma coisa dessa, tá bom? Eu apenas quero compartilhar aquilo que eu entendi na Bíblia. E nem também tenho a pretensão de ensinar a Bíblia para ninguém. Porque o que eu vejo lá no livro de João, nas cartas de João, principalmente na primeira, lá pelo capítulo 2, está dizendo aqui: não tem necessidade que alguém vos ensine. A unção que recebeste vos ensinará toda a verdade. Mas alguém pode questionar. Mas lá em Mateus 28 que nós somos ensinador. Vamos devagar, vamos lá, vamos por parte. Mateus 28 diz que nós somos professor e ensinador de não crente e de fazer discípulo. Eu concordo, tudo bem. Nós somos professor. Mas tem vários textos na Bíblia, vários ensinos, que nós não somos professor de irmão. O irmão deve entender por si só. Esse entendimento tem na Bíblia, né? Então, tem texto que fala para o irmão: você deveria ser mestre. Então, todo cristão tem que ser mestre. E tal, em Apocalipse fala: bem-aventurado o que lê e o que ouve. Certo? Então, meu irmão, é desse caminho. Como já falei, eu dei uma reprisada em Mateus 23, né? Eu quero só dar um reforçozinho. O ensinamento que está também lá em João. E lá fala de uma pessoa que se destaca. Então, no nosso meio, no meio do cristão, não existe pessoa que se destaca. Todos estão igual, nivelado, né? Chamado-se Diótrefes. A Bíblia fala, Paulo, que ele queria ter a preeminência, ter destaque. O apóstolo Paulo deu um corte. Acabou elogiando Demétrio, né? Que era completamente do pensamento de aquele que quer ser líder, né? No caso, Diótrefes. Tá bom? Vamos lá, vamos caminhar. Certo? Outra coisa também, meus amados, eu sou uma pessoa tranquila, não processo ninguém, que acha que o senhor não pode processar o outro, né? Isso é uma recomendação bíblica. Então não fica com raiva de mim, certo? Sou legal, tranquilo, não penso em fazer mal para ninguém. Então também, por favor, não fique com ódio, com raiva de mim, tá bom? Me ame. Se me considera como um inimigo, você tem que me amar. E é assim que eu faço, né? Sem a recomendação bíblica. Não fique com raiva de mim, com ódio de mim, tá bom? Então hoje nós vamos pesquisar mais um título. Aqui nós vamos ver o livro de Tito, tá bom? É o capítulo 1. Vamos ler 5, 6, 7. Apesar que eu já li o capítulo todo, né? Eu não estou lendo o versículo separado. Você pode perceber que esse capítulo está todo riscado, né? Ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa que está lá no Timóteo, capítulo 3. A orientação Chile Tito, lá não tem muita diferença. Porque essa recomendação é em várias passagens da Bíblia. Essa recomendação, quando é nomeado alguém para cooperar, para ser mordomo, para ser administrador no ministério, tá bom? Então tá bem.
dando essa ressalva, vamos para o texto. Agora, é importante que você também chegue para o texto desarmado, porque geralmente nós somos para entender aquilo que nós somos preparados. Então hoje, eu repito, vamos tirar o óculos da religião. Agora, vamos exercitar, vamos fazer um trabalho de exercício. Tanto é que aqui eu não vou me preocupar com muitas regras da hermenêutica. Porque eu quero que você entenda a Bíblia sem essa regra, porque nem todos têm esse conhecimento. Então a Bíblia é para todos, não é para alguns, certo? Então, a Bíblia, acho que lá em Hebreus 5, 14, fala para nós exercitar a nossa mente, exercitar o nosso sentido. Então vamos ter agora um sentido bem aguçado, tá bom? Bem tranquilo, bem calmo. Vou começar o seguinte, dizendo o seguinte: no começo, já diz assim, Tito. Você vê que o apóstolo Paulo não preocupou aqui com nenhum nome especial para as pessoas, o reverendo, o pastor Tito. Não tem isso na Bíblia, é chamado pelo nome. Quando não é pelo nome, é irmão. O único título que eu vejo na Bíblia é título de apóstolo, né, que são 12. Aí vamos lá, continuar. Meu próprio filho, segundo a fé. Que é filho na fé? Irmão, seja quem for, pastor, o irmão que não tem filho na fé, pense bem. Bom, que todos nós temos que ter filho na fé. Levar alguém aos pés de Jesus. Convencer alguém, certo? Aqui está o texto, né? Aí misericórdia, graça e misericórdia, que é um tripé, é o que nós acompanha. É o que aqui eu sou debaixo da graça, né? Sou debaixo da misericórdia, né? E dependendo da paz, né? Deixo minha paz e minha paz eu dou. Está lá na nossa Bíblia, né? Então, por essas causas, por esse motivo, então vamos ver qual é o motivo aqui. Se é motivo para edificar alguém espiritualmente, para cuidar do sentido de crescimento espiritual, se é cuidar de alma. Então aqui o texto vai nos esclarecer por que Tito foi chamado. Olha aqui, ó. Para quê? Que pusesse em ordem, põe as coisas em ordem. Está me cheirando assim, organizar. Que no próprio texto, lá no versículo 10, porque há muito desordeiro, a desordem. Então, fala de organização. Não vamos falar aqui de um líder espiritual, de um homem de Deus, certo? As coisas que ainda restam. Porque o Paulo começou um trabalho e não teve tempo de terminar, e as coisas que ainda restam, certo? Para completar o trabalho. Estabelecer, ancião. Estabelecer não é imposição de mão, não é consagração, não é ungir. Inclusive, lá em Hebreus, fala que a doutrina de imposição de mão é obras mortas, certo? Está lá no livro de Hebreus. Aqui não podemos ficar repetindo isso aqui, ó. Estão estabelecer anciões. Você pega uma pessoa que já é ancião, se não fazer dela ancião, e estabelecer ancião em cada cidade. Existe uma igreja, né, chamada igreja local,
ela aplica isso ao pé da letra, né? Em cada cidade tem um responsável. Se nós fôssemos aplicar isso hoje, contemporizar isso aqui, alguém que exige que seja, por exemplo, pastor, né? Então nós temos que contemporizar, temos que também colocar que não pode haver em cada esquina uma igreja e em cada esquina um pastor. Aqui está aqui claro aqui, ó. Como eu já demandei, tudo tranquilo, né? Aquele que for irrepreensível. Bom, sabe que aqui é irrepreensível? É uma pessoa ungida, que é o anjo do Senhor, que é intocável? Vamos ver se é isso mesmo. Que está caminhando para um administrador, não um homem de Deus. Vou fazer uma ressalva aqui. Eu tenho uma amiga, e eu tenho, não sei se ela está viva ainda, né? Ela é professora, e o irmão um dia caiu nas redes e chamou ela de mulher de Deus. Ela abandonou o seminário. Certo? Hoje nós temos mania de chamar a pessoa de homem de Deus. Pensa bem, eu não tenho essa coragem e nem me sinto confortável em me chamar de homem de Deus. Porque meu filho, o próprio texto está daqui, e nós dependemos da misericórdia. Entendeu agora? Ela abandonou o seminário. E hoje o homem sente cheio à vontade, esse é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso aí não está caminhando de acordo com a Bíblia, né? Aquele, como já te mandei, aquele foi irrepreensível, marido de uma só esposa. Aqui é um caso mais cultural, né? Porque tem cultura que você pode ter mais de uma esposa, é uma recomendação. E agora, não é o caso do Brasil, por enquanto, né? Por enquanto. Tendo filhos crentes. Hoje, se você reparar, nas igrejas tem pastor novinho. Neófito. E há uma recomendação para não colocar neófito nesse trabalho. Quem lê a Bíblia sabe que tem essa recomendação. Maria Samuel, tendo filho crente, não acusado de libertinagem. Meu filho, meus amados, abre os jornais, abre os comentários. O que nós estamos vendo hoje com os filhos dos pastores? Aqui. Era para imediatamente um pastor que tivesse um filho nessa situação que abandonasse o ministério. Na hora. Certo? Mas nós vemos um pastor famoso com um filho dado a libertinagem. E não é pouco não, e não é raro não, não é raridade não. É quase que uma regra. Ou rebeldia. Rebeldia aqui, eu tive uma experiência, eu tenho experiência. Uma reunião na casa de um pastor e o filho estava lá. O filho arrebentou com o pai. Então rebeldia, você vai encontrar isso generalizado na igreja, de filho de pastor. Isso aí não é fácil de você descobrir, com a sua experiência você sabe disso, né? Então são recomendações de comportamento. Não está falando de homem ungido, nós estamos entendendo aqui que está falando de um cargo de pôr as coisas em ordem, né? Mais à frente nós vamos descobrir que essa exigência dos líderes aqui, no caso, não vou falar líder, porque eu não, aqui no caso líder, né? Mas vamos falar na linguagem de hoje, que hoje chama-se líder, né? Certo? Está falando de o caráter da pessoa. Olha lá, libertinagem, irrepreensível como administrador. Então aqui está falando foi chamado a pessoa para administrar, para ser vamos dizer assim, um mordomo. Outros trechos na Bíblia que a pessoa usa para pretexto é a mesma coisa. É administrador, é supervisor. Olha que tudo se encaixa. A Bíblia não aceita incoerência ou contradições. Você pode até ter um texto na Bíblia lá,
Mas pode ler para pretexto, né? É o tal negócio. Eu até recomendo, se você raciocina assim, é bom pensar direitinho. Eu trabalhei com muitas seitas, né? E ela raciocina em círculo. Aí você cita um texto aqui, a pessoa cita outro lá. Você vai encontrar isso nos debates nas televisões. Eles debatem, como se fosse uma barata virada para o perna para mexe, mas não todo lugar. Porque ele não raciocina linearmente. Raciocina em círculo. Eu, como está raciocinando com pessoa, eu trago ele para a trilha. Ele sai, 5 versículos, aí eu mantenho aqui. Vamos pregar aqui. Porque se você não entender esse texto, você vai ter problema em toda a Bíblia. Vai ficar sempre naquela confusão, né? E a Bíblia está contradizendo, diz aquilo que diz outra lá, certo? Vamos continuar. Como administrador, então, o líder, nesse caso, hoje teria que ser administrador. Tá aqui, como administrador de Deus. Não soberbo. Pensa bem o que é soberbo. Está ligado a alguém que quer ter autoridade. Está ligado a soberbo, está ligado, nos remete a uma pessoa que quer sentir poder, soberbo. Então daqui está quebrando também essa vontade de ter uma autoridade. Está aqui, ó. Aí, soberbo. Pesquisa bem, soberbo. O que é, né? E porque o bispo, olha, lá em cima fala ancião. Aqui fala porque é o bispo. Porque ele é ancião e foi estabelecido como bispo. Então, bispo ancião, na Bíblia, eu acho que muitos vão concordar comigo, isso não há muita divergência, né? Que bispo ele está numa função. Se você ver em outras passagens, diz assim, exerce a função de bispo. Certo? Concorda? Lá em 1 Timóteo, essa 3:1, você vai encontrar essa palavra, ofício. Então, pastor não é título, é um ofício. Certo? Esse é um título que está preso a ele. Ele é pastor, é um ofício. Ele está no ofício, ele é pastor, está pastoreando. E saiu dali, ele não pode ter esse título de pastor. Ainda mais que foi aqui comentado que ninguém pode carregar esse título de pastor. Ninguém pode ser chamado de pastor, líder, mestre, diácono, por aí fora. Qualquer tipo de liderança. Servo ministerial, tá bom? Ancião, porque tem igreja que não tem pastor, mas tem ancião. Mas a função é a mesma. Então não importa o título, a função é a mesma. É líder espiritual, é um guia. Certo? Vamos continuar aqui. Não, nem iracundo. Iracundo aqui, meu filho, é o que eu te falei, eu te disse agora no começo, de pastor que se ira. Tem um pastor muito famoso, todo mundo conhece, hein? A maior qualidade dele é a ira. É brabo, certo? É iracundo. Tá aqui, ó. São qualidades humanas, não espirituais. Concorda comigo? Nem dado a muito vinho. Só que nesse texto aqui, mais na frente, aqui fala não dado a vinho, mas não dado a muito vinho, quer dizer, não viciado, não descontrolado, porque vinho parece que faz parte de cultura, não parece não, faz parte de cultura, né? Tem cultura que toma café, tem cultura que toma vinho. E mais lá no Velho Testamento era o vinho, né? Nem espancador. Não, eu falei antigamente agora atrás, que tem caso de líder que manda matar, espancador então, certo? Isso aí você vai ver muito. Espancador de sentido, mulher, filho, certo? Eu não estou dizendo que
corrigir filho com a vara, ou nem espancador, né? Nem cobiçoso de lucro, de nada. Perdão. Hoje, você vai encontrar um pastor, refiro, tem exceções, que não é cobiçoso, certo? Que não quer ter relógio caríssimo, carro caríssimo, fazenda, mansões. Aqui não pode ser cobiçoso. Veja bem, eu vou citar aqui uma frase, e ela chega a ser pesada, né? Tende que o comer, o que vestir, o que cobrir, esteja com isso contente. Olha, é a nossa recomendação, certo? E você continuando no texto, mais amante da hospitalidade, sóbrio, justo, são tudo qualidade humana. Não se trata aqui de um líder espiritual, mano. Qualidade humana. Está bem claro aqui no texto. Fala de caráter. Bom? Então isso aqui é só um comentário, uma pesquisa nesse livro de Tito, tá bom? Vamos dizer, ficou carvinho, eu sou gente boa, né? Sou tranquilão, eu não faço mal a ninguém, certo? Eu vou te afirmar, se você ler o texto aqui, você não vai encaixar aqui um líder espiritual, um guia espiritual. Vai falar de qualidade humana. Tanto é que no versículo 4 fala, aquele que for irrepreensível. Não, aquele que foi chamado, aquele que foi ungido, aquele que é um homem de Deus, não está aqui na Bíblia. Meus amados, meus queridos, eu vou dizer o seguinte: se você tem esse desejo de ser líder, de ter autoridade, de ter poder, que é um desejo perigoso, né? Que é um desejo que está muito ligado à religião e à política, né? Eu vou te fazer uma recomendação. Tem um provérbio, que é o provérbio, acho que é o provérbio 6, né? Se me perdoa, você encontra aí na Bíblia. Vai ter com as formigas que não tem líderes. Olha, não tem líderes. E faz as suas provisões. Trabalha, sem líder. Eu, por exemplo, do Paulo Barbosa, as coisas que eu faço no evangelismo, ou na obra de Deus, eu não preciso de ser incentivado, eu sou motivado. É diferente de ser incentivado para fazer uma coisa e de ser incentivado e motivado. Então não depende de líder, de alguém para me determinar. Nós vamos agora, depois, essa parte aqui é considerada a parte 2, né? A parte da sequência da parte 1. Na parte 3, nós vamos estudar Hebreus capítulo 13. Aí vai exigir mais concentração, mais cuidado, mais exercício da mente, que é um texto um pouquinho complicado. Até eu me esbarro ali com alguma dificuldade, né? Quem falar que entende tudo e lê, ele é pretencioso, né? Então, Hebreus capítulo 13, e é mais complicado devido às traduções, às versões, que eu tenho várias aqui. Então nós vamos usar uma versão, eu vou dar aqui uma versão, ou uma tradução, que eu considero mais próxima dos textos recebidos, né? Os textos receptos. E além disso, vamos ler também achando dentro do contexto, coerência, né? Isso que é importante. Então, para nós entendemos. Na Bíblia só existe um título que eu conheço, que é de apóstolo, né? Eles foram predestinados para isso. E irmão, todos vós sois irmãos, certo? Ou senão é o seguinte,
por exemplo, eu não considero cristão. Cristão, na Bíblia, tem um sentido pejorativo, lá em Antioquia. Evangélico, parece criado no ano 60, né? Pelo grande evangelista, Billy Graham, né? Certo? Então, que na Bíblia só tem uma única unidade, o único líder que é Jesus. Você não pode ter um líder no céu e na terra. Isso está bem claro. Se você tem dificuldade de entender isso, eu acho que é lamentável, mas tem tempo ainda, tá bom? Então prepara para o outro vídeo, tá bom? Um abração, um beijo no coração, meus amados, meus queridos, tá bom?